Olá, como é que vai você? Espero que você esteja bem, espero que esteja em quarentena, se estiver vendo esse vídeo aí nos próximos dias, talvez nos próximos meses. Eu estou aqui em quarentena na casa dos meus pais, improvisei uma espécie de cenário no escritório onde eu estou usando para estudar aqui e trabalhar. Mas querendo ou não, estando em quarentena, a gente acaba tendo que fazer outras coisas, porque a gente não vai viver só de estudar, só de ficar em casa, só de dormir, né? Então eu acho que é importante fazer alguma outra coisa. Eu tô aqui para fazer um vídeo para vocês, né? Esse canal aqui ainda existe. Eu não sei quantas pessoas ainda têm interesse em assistir vídeos nesse canal, mas eu vi que muitas pessoas se inscreveram desde o último vídeo que eu postei aqui, que faz quase um ano já, né? E então eu acho que vale a pena trazer conteúdo ainda para esse canal. Eu gosto de fazer vídeo, eu tenho interesse e eu vou aproveitar, como vocês já devem ter visto no título do vídeo, para falar sobre o coronavírus e um pouco do olhar da física, de como é que a gente pode olhar de uma maneira física, de uma maneira matemática, como é que a ciência pode ajudar a realizar previsões. A gente já teve a live do Átila ali, falando do estudo lá do Imperial College, onde eles estimaram o número de mortes, o número de casos possíveis para a Inglaterra, para os Estados Unidos. E nesse vídeo eu vou tentar falar para vocês um pouco sobre como é que é feita essa previsão, porque beleza, interessante que a previsão foi feita, mas como essa previsão foi feita, eu vou tentar falar aqui sobre não exatamente o modelo que foi usado na Inglaterra. O modelo que foi usado na Inglaterra é um pouquinho diferente, depois eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre esse modelo e as outras formas. Mas o ponto é, como a gente prevê as coisas? Bom, matematicamente a gente tem que usar matemática, a gente tem que usar física, a gente tem que olhar para a natureza e tirar algumas relações, e é isso que eu vou tentar passar para vocês. Quais são essas relações e como elas nos possibilitam prever coisas num caso assim. Então vamos lá, vamos para esse vídeo aí, eu espero não ter enrolado demais. Primeiro, brevemente, um histórico sobre a situação, né, de realizar previsões, né? A ideia da ciência em geral, uma das grandes ideias da ciência e das teorias que a gente coloca, né, que se cria para explicar o mundo, a ideia de criar uma teoria é que essa teoria seja previsível, que ela possibilite realizar previsões, é isso que eu quero dizer. Então, basicamente, se a gente for olhar, a física ela é uma busca interminável por teorias que prevejam as coisas que vão acontecer. Dentro dessas várias teorias que buscam prever fenômenos, a gente pode estudar coisas como populações, locomoção de animais, transmissão de vírus, realizar previsões dentro desse conjunto específico de fenômenos. Que, claro, são fenômenos que vão pertencer, claro, também à biologia, mas a análise matemática, a análise da situação, a modelagem do sistema como um fenômeno é totalmente física. A biologia vai entrar com outros aspectos. É uma área extremamente interdisciplinar, mas ela está dentro da física. Dentro da física, especificamente na área de pesquisa de sistemas dinâmicos, né? Sistemas dinâmicos, sistemas biológicos, sistemas complexos, que são estudos feitos na área de sistemas dinâmicos dentro da área grande da física. E, claro, tem uma interdisciplinaridade muito grande. Até meu professor de iniciação científica disse que muito mais do que uma área da física, sistemas dinâmicos é uma ferramenta que não precisa necessariamente ser usada só dentro da própria área, ela pode ser aplicada em outras áreas. Mas o ponto é, o ferramental desenvolvido na física, nessa área de pesquisa de sistemas dinâmicos, é atualmente utilizado para realizar modelos e teorias para a transmissão de vírus. Eu vou falar aqui sobre um modelo específico, que basicamente é um modelo que tu pode mudar a variável que tu leva em consideração e tu tem um modelo diferente, mas é tudo o mesmo modelo. Eu já vou explicar. Fica calmo. Primeira coisa que eu tenho a apontar aqui, qual é a diferença desse modelo que eu vou falar aqui para o modelo que foi usado lá no Imperial College, que foi citado pelo Átila, enfim. Esse modelo que eu vou falar aqui é um modelo, primeiro, determinístico, ou seja, ele é através de equações matemáticas que vão evoluir ao longo do tempo, ele produz as simulações e as previsões. Enquanto o modelo do Imperial College era totalmente não determinístico, ele era não totalmente não determinístico, mas ele era estocástico, que a gente chama de estocástico, que é aleatório, quase aleatório, né? A gente não pode dizer que é totalmente aleatório, porque aleatório e estocástico é um pouco diferente. Mas o termo
em específico deles é estocástico, porque ele trata com a população interagindo entre si, e a interação da população entre si é um processo estocástico, que é eu não defini o que é estocástico, sou um belo professor aqui, mas estocástico é algo que você não pode controlar. Você não pode controlar o contato entre as pessoas, por mais que você restrinja que elas estejam mais em casa ou mais livres, você não pode dizer para elas como elas vão apertar a mão, como elas vão abraçar, quão longe elas vão ficar uma das outras. Na maioria dos casos, isso não é possível tirar dados e fazer simulações. Então, no caso do Imperial College, eles não levaram em conta coisas determinísticas, eles levaram em conta os processos completamente aleatórios da população se movendo no dia a dia ou não se movendo no dia a dia, levando em conta também a demografia dos países, levando em conta a demografia da Inglaterra, a demografia dos Estados Unidos, para realizar todas essas previsões. No caso, então, né, que essa questão de levar em conta a demografia é a segunda das diferenças do modelo que eu vou apresentar aqui. Esse modelo que eu vou apresentar aqui não leva em conta a demografia. Ele é um modelo geral. Ele é um modelo totalmente geral e teórico, que ele vale para qualquer caso. Ele vale para uma epidemia que não infecta tantas pessoas, para uma epidemia que não mata tantas pessoas, para uma epidemia que demora mais para se recuperar, uma epidemia que não tem tempo de incubação. Ele vale para todas as epidemias e cada caso vai ser um caso, cada país vai ser um país e você vai ter que colocar à mão variáveis e parâmetros ali dentro para poder obter os teus resultados de maneira determinística de novo e não aleatória, como é o caso do outro estudo. Certo? Então, vamos agora falar sobre esse estudo, sobre esse modelo. Eu espero que vocês consigam entender. Ele tem uma parte matemática que trabalha com o belo nome, mas ao mesmo tempo amedrontador nome das equações diferenciais. Existem basicamente 4 equações diferenciais que regem esse modelo, mas eu vou tentar trazer para vocês uma forma de olhar para essas equações diferenciais que é muito mais simples do que pensar em cálculo, pensar em algo um pouco mais complexo. Dá para a gente fazer uma análise e ver como é que essa previsão acontece e talvez trazer um pouco de novidade aí para quem não é da área. Se você nunca ouviu falar de cálculo diferencial, se você nunca ouviu falar de física, de simulação computacional a um nível mais aprofundado, eu espero que você preste atenção. Se você não conseguir entender, eu espero que você consiga voltar e entender. Eu espero atingir bastante pessoas, porque esse é um conhecimento extremamente importante de se ter agora, de se saber da onde vem esse monte de informação que a gente tem. Vai ter tantos casos, não vai ter tantos casos. Certo? Então vamos finalmente falar sobre os modelos. Bom, o modelo que eu vou apresentar agora para vocês é o modelo matemático. Ele leva em conta as considerações biológicas e físicas da transmissão de vírus, mas é um modelo matemático. Então, espero que você tenha paciência, porque vai valer muito a pena no final compreender cada um dos mecanismos que levam a gente prever como é que funciona a transmissão de vírus nesse caso. Bom, esse modelo é um modelo que primeiro eu vou apresentar o modelo geral e depois eu vou dar alguns exemplos específicos e dar um exemplo específico também da matematização disso. Esse modelo, de maneira geral, ele divide subgrupos da população. Em geral, a gente tem 4 subgrupos. Esses subgrupos são estado de uma pessoa em relação ao vírus. Como assim? A pessoa, vamos dizer que ela pode ser suscetível a pegar o vírus. Atualmente é o caso da maioria de nós quanto ao coronavírus. A maioria de nós é suscetível. A gente está na rua, pode passar a mão em algum lugar, não é imune e pegar o vírus. No momento em que a gente pega o vírus e ele entra no nosso corpo, a gente já foi exposto. Então existe o grupo das pessoas expostas, mas o vírus não necessariamente se manifesta no nosso corpo nesse momento. Então a gente só está exposto. Depois de um certo tempo a gente passa a ser infectado, então pode infectar outras pessoas, pode se recuperar, pode infelizmente morrer, mas nesse caso a gente não vai considerar as pessoas que morrem, a gente vai considerar apenas as pessoas que se recuperam. E isso está dentro da ideia de considerar que o número de pessoas que vão morrer é igual ao número de pessoas que está nascendo, então a população não vai variar e depois vai ter uma equaçãozinha para mostrar isso. E essas 4 variáveis são as variáveis básicas do modelo geral. A gente pode ter modelos específicos que levam em conta doenças que, por exemplo, não tem tempo de exposição. A pessoa é suscetível e rápida e logo depois ela se infecta. Então a gente vai ter um modelo onde a gente só vai ter S e R. A pessoa é suscetível, se infecta e se recupera. A gente pode ter também modelos onde a recuperação não acontece. A pessoa
passa de infectada a ser de novo suscetível a pegar o vírus, ela não se torna imune. Então a gente vai ter a pessoa sendo suscetível, exposta, infectada e depois suscetível de novo. E a gente vai ter um modelo que eu vou tratar aqui, que é o mais específico, mas também o mais geral. Não faz muito sentido ser específico e mais geral ao mesmo tempo, mas por que isso? Porque eu vou tratar desse modelo? Porque basicamente é o que está sendo usado para gerar previsões para o coronavírus. Então a gente vai ter um modelo onde as pessoas estão suscetíveis, elas se expõem ao vírus, se imunizam, se infectam, se recuperam e voltam, algumas delas voltam a ser suscetíveis. Então, a gente vai ter um modelo Sayers. A gente diz que o nome do modelo é as letrinhas que formam ele, beleza? Para realizar previsões com esse modelo Sayers, a gente vai contar ao todo com 5 equações. Essas 5 equações sendo uma soma simples, só uma sominha, coisa mais simples que tem, e 4 tristes, ou não tão tristes, porque são bonitas, equações, não tem nada de E aqui, equações diferenciais. São 5 equações, uma soma e 4 equações diferenciais. A gente tem um salto bem grande de nível matemático da soma para a equação diferencial, a gente sai do primário para graduação, mas tudo bem. Eu vou primeiro falar da soma, porque essa equação de soma é o que nos dá a restrição da população não poder crescer. Por quê? Porque se a gente fizer a soma da parcela da população que está suscetível com a parcela da população que já foi exposta, com a parcela da população que está imune, mais a parcela da população que se recuperou, a gente vai ter que obter a população total, ou seja, a parcela total da população que é igual a 1, né? Igual a 100%. E essa aqui é a equação mais simples que a gente tem e é uma equação que eu diria que é uma equação de restrição. Ela restringe que a população é sempre a mesma. Não importa se a pessoa está suscetível, exposta, infectada ou recuperada. Ela continua dentro dessa população, ela não sai, a população não aumenta nem diminui, certo? Agora, as 4 equações diferenciais, vamos para uma outra folhinha. Eu vou tentar trazê-las de uma maneira muito didática para vocês aqui, sem falar de fato de equação diferencial, mas sim trazendo isso para um negócio mais simples, para uma soma, para uma subtração, uma multiplicação, para você ver como é que funciona essa previsão. Para você entender como é que vai funcionar essas 4 equações, eu primeiro quero que você pense sobre a ideia de fazer previsões. Se a gente vai prever alguma coisa, a gente tem que saber qual é o estado desta coisa hoje, e a previsão vai estar relacionada com saber qual é o estado amanhã, depois ou daqui a um mês. Mas em geral a gente vai fazer isso de um dia para o outro, dando passos pequenos de um dia para o outro até que a gente chegue aonde a gente quer prever, certo? Beleza, então se a gente vai falar da evolução do vírus na população, a gente tem que falar da evolução da quantidade de pessoas que são suscetíveis, da quantidade de pessoas que foram expostas, da quantidade de pessoas que foram infectadas e da quantidade de pessoas que se recuperaram. A gente tem que ver como é que essas grandezas evoluem ao longo do tempo. E por isso que matematicamente se trabalha com equações diferenciais, porque a gente trabalha com diferenças ao longo do tempo, ao longo de alguma variável, nesse caso, o tempo. Então, com o que eu vou estar preocupado? Eu vou estar preocupado em saber, por exemplo, 4 coisas. 4 coisas. Eu tenho 4 variáveis, eu quero saber como é que vai ser cada uma dessas variáveis ao longo do tempo. Basicamente é isso. Então, eu vou ter 4 equações. Essas 4 equações, elas vão me dar o quê? Eu vou escrever os resultados que eu vou obter e depois eu escrevo o resto da equação aqui. A primeira equação vai me dar a variação delta, né? Vamos usar delta para variação, eu acho que todo mundo consegue entender essa terminologia. A variação delta do número de casos suscetíveis num dia D qualquer. Não importa esse D aqui. Então, quantas novas pessoas estão suscetíveis hoje? Ou quantas novas pessoas vão estar suscetíveis amanhã? Isso é o que uma equação vai me dar. Outra equação vai me dar qual que é a variação de pessoas que foram expostas ao vírus no mesmo dia ou amanhã, por exemplo, né? Se eu tenho o número de pessoas expostas hoje, quantas pessoas eu vou ter expostas amanhã? Como vocês já devem estar imaginando, né, a próxima equação vai querer saber a variação do número de pessoas infectadas e a última, a variação do número de pessoas recuperadas.
Olha, mas para que eu preciso saber isso, né? Bom, simplesmente pelo fato de que, eu vou fazer uma nota aqui embaixo, de que o número de pessoas suscetíveis amanhã, né, é igual exatamente ao número de pessoas suscetíveis hoje, mais essa variação do número de pessoas suscetíveis. Vocês conseguem entender isso aqui, né? Quantas pessoas eu vou ter suscetíveis ao vírus amanhã? Bom, quantas eu tenho hoje, mais o quanto que variou. Se variou de uma maneira negativa, ou seja, se diminuiu, eu vou ter menos pessoas. Se aumentou, eu vou ter mais pessoas. Simples. E o mesmo vale para as outras 4 equações, certo? Agora, vamos ir construindo essas equações e aí você vai ver como é que funciona esse modelo. Vamos começar falando sobre a variação no número de casos expostos, e vocês talvez vão entender por que é mais simples começar falando do número da variação de expostos do que a de suscetíveis quando eu chegar na de suscetíveis. Bom, o número de novas pessoas expostas ao vírus vai depender do que, né? A gente vai transformar isso em matemática. Do que depende o número de pessoas que vão ser expostas? Vamos pensar, se eu tenho poucas pessoas infectadas, eu vou ter poucas pessoas expostas, porque eu vou ter pouca transmissão. Então, o número de pessoas expostas vai depender do número de pessoas infectadas. O número de pessoas expostas vai depender também do número de pessoas que estão suscetíveis, porque se eu já não tenho quase ninguém suscetível, é muito difícil eu expor alguém, porque basicamente todo mundo já foi exposto, infectado ou recuperado. Então, eu vou adicionar na minha conta também o número de pessoas suscetíveis. E, com certeza, como nada nessa natureza ocorre de maneira tão simples como uma multiplicação entre 2 parâmetros aqui, a gente vai ter uma outra constante, que eu vou dizer que é um valor L aqui, que é uma constante que vai depender do vírus, né? A gente chama isso aqui, eu vou botar aqui de parâmetro. Um parâmetro do vírus. Então, vai ter vírus que vai fazer com que as pessoas se exponham mais rapidamente, vai ter vírus que faz com que as pessoas se exponham mais lentamente, e esse L aqui vai justamente ajustar isso. E se vocês lembrarem do começo, né, do vídeo, onde eu falei da diferença entre esse modelo e o modelo feito lá no Imperial College, é de que esse aqui vale para qualquer coisa. Ele não é específico de nenhum país e nenhum vírus, por causa desse parâmetro. Esse parâmetro pode ser 0, pode ser 1, pode ser meio, pode ser o valor que você quiser, desde que você respeite, claro, aquela primeira equação lá, de que a soma de cada um desses aqui tem que continuar sendo 1. E o número de expostos, né, claro, vai depender disso, a variação do número de expostos vai depender disso, só que vai depender também do número de pessoas que hoje estavam expostas, mas que amanhã vão estar infectadas. Então eu vou ter que tirar dessa minha equação, ou seja, eu vou ter que diminuir um percentual, que eu vou dizer um percentual epsilon, né? Epsilon também é novamente um parâmetro do vírus. É um parâmetro que vai me dizer quantas pessoas que estão expostas hoje e vão amanhã se tornar infectadas. Certo? Então, e isso aqui gera a conexão da equação da exposição com a equação da infecção. Porque se essas pessoas estão saindo daqui, ou seja, eu estou tirando epsilon vezes o número de expostos, ou seja, um percentual das pessoas expostas está ficando infectada, essas pessoas estão vindo para cá. Então, na verdade, eu vou começar já a trabalhar com a nova equação, a equação dos infectados, onde os novos infectados vão depender de epsilon vezes o número de expostos. Dá para compreender? No dia que a gente está considerando esses eventos, algumas pessoas, um percentual epsilon de E, deixaram de ser expostas e passaram a ser infectadas. A gente tirou daqui e colocou aqui, justamente para manter aquela relação de que não podemos criar a população que sai de um lugar tem que ir para outro. Beleza? E aqui a gente embala no nossa análise. Você vai começar a perceber que o que a gente tira de um a gente coloca no outro, e o que a gente coloca no outro a gente tira de um. A variação no número de infectados, é claro, é o número de pessoas que estão se tornando infectadas porque estavam expostas, ou seja, é gente que passou do período de incubação do vírus. Menos o número de pessoas que, adivinhe, né?
um percentual desses infectados, um percentual G desses infectados, vamos dizer G aqui, porque é um parâmetro qualquer, de novo, parâmetro do vírus. O percentual G desses infectados passou a estar agora, caramba, não dá para escrever com o lado errado, passou a estar infectado. Então, a gente vai ter que transferir eles para os recuperados, eu quero dizer, né? Um percentual dos infectados passou a ser agora um recuperado. Por quê? Porque a pessoa estava infectada e se recuperou da doença. Então eu tenho que tirar ela do ramo dos infectados e passar ela para o ramo dos recuperados. E isso vai gerar uma variação no número de pessoas recuperadas. Lembrem que, na verdade, a gente está trabalhando com um modelo que engloba a possibilidade da pessoa perder a imunidade e voltar a ser suscetível. Então, na verdade, na sequência a gente tem a pessoa suscetível, exposta, depois infectada, recuperada, e algumas vão estar novamente suscetíveis. Então, eu vou ter que adicionar aqui uma diminuição no número de pessoas recuperadas relacionada a um percentual de pessoas D qualquer que se tornaram novamente suscetíveis. Então, menos D vezes as pessoas recuperadas, e eu vou ter que somar isso aqui na equação de pessoas suscetíveis. E agora talvez vai fazer sentido porque eu não falei do número de pessoas suscetíveis no começo, porque agora vai fechar o nosso ciclo. Talvez eu pudesse ter começado com essa equação por cima, mas eu quis deixar ela no ciclo das doenças mesmo, que a pessoa é suscetível, depois exposta, depois... Enfim, vocês estão entendendo, né? Eu escrevi S ali em cima. Muito perdão aqui, eu espero que vocês, né, não me julguem por esse erro, mas aqui é D, né? Desculpa aí se a gente tinha D percentual de pessoas que se recuperaram e agora estavam ficando suscetíveis, essas pessoas, esse D tem que ser o mesmo, certo? Então, a pessoa parou de ser recuperada, ela não está mais recuperada, ela não tem mais anticorpo, ela voltou a poder ter o vírus, que é o caso das reinfecções, certo? A gente não sabe muito bem como é que isso está para o coronavírus, mas a gente pode levar isso em consideração. Qualquer coisa a gente pode dizer que D é igual a 0 e aí tudo fecha bonitinho. E aí, para finalizar, o que falta? Bom, vamos pensar o seguinte, a gente tinha pessoas expostas e a gente tirou o percentual de expostos que se infectou. A gente tinha as pessoas infectadas e a gente tirou o percentual de pessoas infectadas que se recuperou. Tá aqui. A gente tinha pessoas recuperadas, a gente tirou o percentual de pessoas recuperadas que se tornaram novamente suscetíveis. Para a gente fechar o nosso ciclo, está faltando só tirar uma coisa, que é justamente o que está sendo somado aqui nos casos expostos. Porque se a pessoa está se tornando exposta, ela está, na verdade, parando de ser suscetível. Então, o número de pessoas que estão aumentando nos expostos está diminuindo no suscetível, que é exatamente esse mesmo termo. IS vezes o nosso L. E aqui, meus amigos, nós temos as 4 belas equações, que não são as 4 equações diferenciais, não é o modelo mais real possível, mas é a minha tradução desse modelo. Eu espero que tenha feito sentido esse termo aqui para você, porque também o número de pessoas suscetíveis vai depender do número de pessoas que estão infectadas e dos que estavam suscetíveis ontem, só que esse número vai diminuir, porque essas pessoas em geral vão estar sendo infectadas, a não ser que a taxa de infecção já não seja tão grande e as pessoas passem a, assim, se tornar mais suscetíveis do que expostas, mas são casos específicos, novamente vai depender desse parâmetro do vírus, certo? Isso aqui é a tradução das equações que fazem a previsão. Se eu tenho o ΔS, o ΔE, o ΔI e o ΔR, eu posso calcular o número de pessoas amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, e assim eu posso obter o nosso gráfico de pessoas infectadas pelo número de dias. Um gráfico bosta aqui que eu estou fazendo sem nem olhar direito, e a gente vai ver que às vezes o gráfico pode ser um negócio assim, o gráfico pode ser um negócio assim, o gráfico pode ser um negócio assim, pode ser qualquer gráfico. Do que vai depender o tamanho desse gráfico aqui? Vai depender de cada um desses parâmetros que eu falei aqui, certo? Também vai depender a distância desse gráfico, né? A gente está falando de
achatar a curva, vai fazer a curva demorar mais para crescer. Também vai depender desses parâmetros. E se a gente está falando do coronavírus no Brasil, no mundo, a gente pode utilizar os dados que a gente tem sobre essa transmissão e comparar com essas curvas para achar justamente quais são esses parâmetros para o coronavírus ou para qualquer outro vírus. Isso é um dos modelos de transmissão de doenças. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu espero que, se você não compreendeu alguma coisa, você deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão para eu melhorar alguma coisa no futuro aí. Mas isso aqui é o modelo SEERS para transmissão de vírus, que pode ser usado muito bem para o coronavírus. Certo? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até um próximo aí. Eu espero estar postando mais vídeos aí falando sobre ciência, sobre física, sobre assuntos não relacionados ao coronavírus. Certo? Valeu. Tchau.